Nesta aula, explicaremos para você os diferentes sistemas de altitude. Você aprenderá a diferença entre altitudes físicas e geométricas, bem como sua relação com o geóide. No cotidiano, muitas vezes, bastam informações de altitudes aproximadas. Em mapas, eles são geralmente arredondados na precisão de 1 metro. No entanto, em projetos de construção, como ferrovias, estradas ou obras de saneamento, são necessárias precisões no centímetro ou até milímetro. Nesses casos, é essencial ter dados precisos tanto para a posição quanto para a altitude de um ponto. Vamos começar com as altitudes físicas. Em uma superfície de água, todos os pontos estão no mesmo nível, exceto por ondas ou correntezas. Essa é a definição de altitudes físicas. Se não houver fluxo de água entre dois pontos, eles estão no mesmo nível físico. Isso também se aplica a vários pontos. Se o nível de água for o mesmo em todos eles, então todos estarão na mesma altitude. Mas, na realidade, essa linha é uma curva, pois massas de rochas, como montanhas ou massas subterrâneas, atraem a massa de água de maneira diferente e, portanto, influenciam as altitudes físicas. Onde houver rochas mais densas, a linha entre os dois pontos se curvam ainda mais. As altitudes físicas dependem, portanto, da distribuição de massa dentro e sobre a Terra. Um método de determinar as altitudes físicas é através do chamado nivelamento. Com o instrumento chamado nível, mede-se a diferença de altitude entre dois pontos. Para capturar o efeito das massas, também se usa um instrumento chamado gravímetro, para determinar a gravidade dos pontos. Um peso suspenso por uma mola reage às diferenças de gravidade. Ou seja, para medir precisamente as altitudes físicas, o nivelamento leva em conta a gravidade. Agora vamos às altitudes geométricas. As altitudes geométricas podem ser determinadas, por exemplo, com um receptor GNSS. GNSS significa Sistema Global de Navegação por Satélites, sendo o GPS um dos componentes do GNSS. Com o GNSS, satélites orbitam a Terra. O receptor GNSS recebe os sinais dos satélites e calcula a posição e altitude. A superfície de referência é o elipsoide, ou elipsoide de revolução, que é definido matematicamente. A altitude geométrica é a distância entre a posição calculada do receptor GNSS e o elipsoide, sendo independente da distribuição de massa da Terra. Para converter altitudes geométricas em altitudes físicas, utiliza-se o modelo de geóide. O geóide representa a forma que a Terra teria se tivesse coberta por água. Não é uma esfera, pois as massas subterrâneas são distribuídas de forma irregular. O geóide é uma superfície equipotencial ao nível médio do mar em repouso. Todos os pontos nelas têm altitude zero. Modelos globais de geóide são determinados por satélites especiais, que se deslocam a altitudes mais baixas. As órbitas desses satélites são influenciadas pelo campo gravitacional da Terra. Assim, a observação das órbitas permite inferir o campo gravitacional. A diferença entre o geóide e o elipsoide corresponde à diferença entre altitudes físicas e geométricas. Com o geóide conhecido, as altitudes podem ser convertidas. A diferença entre as altitudes físicas e geométricas podem variar globalmente mais ou menos 100 metros. Essas diferenças são chamadas de ondulação geoidal. Na Suíça, os especialistas da Swiss Topo calcularam um modelo de geóide local preciso. Para isso, combina-se dados de várias medições com diferentes instrumentos: nivelamento, gravimetria, GNSS e medidas de desvio da vertical. O modelo geoidal atual da Suíça, o CHGEO 2004, foi determinado pela combinação de todos esses métodos. Ele apresenta uma precisão de 1 a 3 centímetros em receptores GNSS geodésicos.
Quem, por exemplo, utiliza o SwissPos, o serviço de posicionamento da Suíça, tem acesso a altitudes físicas acuradas com precisão centimétrica. Segue aqui os créditos pelo vídeo. Muito obrigado!